tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti. Amém. Glórias ao nosso Deus. Podem sentar, irmãos. Teremos agora a pregação da palavra de Deus. Que o nosso Deus esteja falando aos nossos corações e transformando as nossas vidas. Felicidade sem fim. Quem não gostaria de ter uma vida assim? Uma vida com essa garantia. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente pode se perguntar se aquela frase "e foram felizes para sempre" só pertence a romances, novelas ou contos de fadas. Será mesmo? O capítulo 35 de Isaías nos traz uma resposta. Se, de fato, felicidade eterna é algo que pertence à vida real ou apenas aos romances, novelas e contos de fadas. Vamos ler Isaías capítulo 35. Diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença, para clamar Tua graça, no sentido de despertar as nossas vidas, os nossos corações, para um entendimento correto, o amor adequado e uma obediência firme à Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esses dois capítulos de Isaías, 34 e 35, apresentam um contraste bem marcante. O capítulo 34, o juízo escatológico ou juízo final de Deus, como nós vimos hoje pela manhã. E o capítulo 35 é sua contraparte.
o reino e a salvação final de Deus se instalando neste mundo. Os 2 capítulos encerram mais uma sessão do livro de Isaías. Essa sessão começou no capítulo 28 e se encerra aqui no capítulo 35. E, como ele já havia feito em outras sessões do seu livro, ele encerra abordando os temas juízo e salvação. O Deus santo e inigualável das Escrituras, o Deus que deve ter toda a nossa confiança, esse Deus age e no final agirá em juízo e salvação. Antes de instalar o seu reino, de trazer a plenitude de sua salvação, ele precisa fazer justiça e punir o mal. E o capítulo 34 nos traz, em letras bem trágicas, sinistras e até violentas, o juízo de Deus sobre os desobedientes. Já aqui no capítulo 35, a tônica é alegria. 10 vezes, palavras relacionadas à alegria, a regozijo, aparecem aqui. É um poema que começa com alegria e termina com alegria. Isaías, mais uma vez, usa aquele recurso retórico do inclusio ou do emolduramento, no qual ele começa com um tema e palavras e termina com aqueles mesmos temas e palavras como um enquadramento para toda a sua mensagem aí no meio. Nesse capítulo ficou claro como o contraste ocorre com o capítulo 34. No capítulo 34, a terra fértil se tornou deserto, se tornou assolada, abandonada, despovoada. Lugar para criaturas assustadoras, assombrosas e sinistras. Lugar onde o mato crescia nas construções. Já o capítulo 35, o deserto se torna terra fértil. A terra que estava abandonada recebe de volta os seus habitantes, os seus peregrinos. O lugar onde havia criaturas assombrosas e bichos cedem lugar a um pasto fértil, a uma região com água, a uma região própria para a habitação. É um testemunho, um poema alegre e vibrante da salvação final de Deus. Deus há de julgar os desobedientes, sim, mas também Deus há de salvar plenamente o seu povo e instalá-lo no seu reino. Deus há de trazer uma salvação plena e total para o seu povo no final de tudo. E como eu fiz de manhã, quando eu destaquei 4 fatos quanto ao juízo de Deus, agora eu quero destacar 4 fatos quanto a esta salvação final de Deus. Primeiro é que a salvação final de Deus restaurará a natureza e manifestará a sua glória. Note aí que Isaías começa nos 2 primeiros versos do seu poema, dizendo que o deserto e a terra seca se alegrarão. E o ermo, o lugar onde não há ninguém, exultará e florescerá como o narciso. Ele fala então de um deserto, um lugar onde a terra é seca, é ressequida, onde a terra está sem água, está esturricada, essa terra se alegrando, esta terra sorrindo. E aí você pode imaginar que uma terra desse tipo, uma terra de solo desértico, uma terra árida, uma terra ressequida, para ela se alegrar, para ela sorrir, só pode acontecer o quê? Chuva, água. Ela voltou a ser molhada. No meu tempo de seminarista, eu lembro de um dos colegas, que foi um tempo em que uma seca muito marcante ocorreu aqui na região do Nordeste como um todo, e muito aqui na região aos arredores do Cariri. E quando nas nossas idas para o trabalho prático, que ele voltou e prestou relatório, e durante aquela semana havia chovido abundantemente, ele usou essa expressão. No lugar
onde eu fui trabalhar, estava claro que até as flores estavam sorrindo. E era uma linguagem figurada, mas que retratava isso. A chuva veio. E com a chuva chegando, a terra voltou a sorrir. Voltou a florescer, a exultar. A florescer como o narciso. Narciso era uma planta perfumada, que não seria cultivada, mas uma planta que cresceria depois de uma chuva, também chamada em algumas outras partes do Antigo Testamento de rosa de Saron. Então, uma flor muito bonita, muito perfumada, muito cheirosa, semelhante a alguma rosa, e que dava na planície do território de Judá, uma planície muito fértil e ainda hoje conhecida por sua produção de flores, e passou a ser conhecida também como rosa de Saron. E aí ele diz que naquele tempo haverá isso. As regiões ressequidas, as regiões áridas, as regiões desérticas iriam se alegrar, iriam exultar, iriam florescer como estas rosas belas, cheirosas e bonitas. Floresceriam abundantemente, jubilariam de alegria, exultariam. Note o acúmulo de expressões, a intensidade de expressões, fortalecendo, enfatizando a ideia de júbilo, de alegria, de uma alegria que não pode ser contida, ela extravasa. É algo, então, que é uma alegria não apenas interior, mas uma alegria tão forte que ela se expõe, ela extravasa. Então, nesta minha versão, nós temos logo nesses primeiros 2 versos, 5 palavras expressando isso, expressando a ideia de alegria, de uma explosão de sorrisos, uma explosão de gritos de alegria por parte da terra que está sendo restaurada, que está recebendo aí a capacidade de ser fértil novamente, de produzir beleza, de produzir flores. E agora isso é mais demonstrado na segunda parte do versículo 2, quando ele compara esta região do deserto, esta região que estava abandonada, que estava ressequida, há regiões ali perto que eram extremamente férteis. Por exemplo, essa região de deserto, de ermo, de terra seca, ficará semelhante à glória do Líbano. Se você tem acompanhado com atenção a leitura e a exposição de Isaías, percebeu que várias vezes ele se refere ao Líbano. Se você já leu os Salmos também, viu várias vezes expressões quanto aos cedros do Líbano. Porque naquela época, a região que hoje é o país do Líbano, era uma região de uma floresta muito densa, muito fértil, com árvores chamadas de cedros, que chegavam a ter 12 metros de diâmetro, algumas delas, e 30 metros de altura. Então eram árvores num terreno muito fértil, com grandes raízes, que produziam o que é chamado madeira de lei, madeira de primeira qualidade, que era utilizada nas grandes construções, inclusive foi utilizada na construção do templo lá de Jerusalém. Então ele compara essa região de deserto a esta outra região do cedro, de densas florestas. E também fala do Carmelo, o Monte Carmelo, aquele monte onde o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Ali era outra região extremamente fértil, de uma fertilidade desta vez cultivada, de uma fertilidade que as pessoas usavam para plantio, e Saron, que era a planície, que eu já mencionei ainda há pouco, que era mais ao sul, planície ali no território de Judá, que também era de uma fertilidade agradável, porque a maioria do seu plantio era de flores, então de uma fertilidade atraente, bela, que atraía as pessoas. E Isaías usa essas 3 regiões com fertilidades densas, mas diferentes, para dizer
o que Deus vai fazer no seu reino futuro. Ele vai tornar o que é deserto, o que é seco, o que é árido, com toda esta beleza, com o esplendor do Carmelo e de Saron, com a glória do Líbano. E esta ação de Deus vai manifestar a glória dele, o esplendor dele. Isso manifestará a glória de Deus. Eles verão, até aqui, Isaías não tem identificado esse eles. Se você ouviu e acompanhou a leitura com atenção, você já sabe de quem que ele está falando, mas até aqui ele não identifica. Ele apenas diz que estes eles verão a glória do Senhor, verão o esplendor, a excelência, a beleza do nosso Deus. Deus se expressando através da restauração da terra. Como na escola dominical, na memorização de Romanos capítulo 8, nós temos visto, a natureza sofre as consequências do pecado humano. A natureza, inclusive, geme, ansia por aquele dia, quando a redenção for completada, a redenção for finalizada, para ela mesma desfrutar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. O texto que nós estamos memorizando em Isaías. Este anseio. A natureza quer voltar a ser livre. E liberdade nas Escrituras não é a disponibilidade ou oportunidade para se fazer o que quer, e sim a oportunidade para se fazer e ser quem se deve ser. A oportunidade de achar sua realização, seu propósito na vida. E a natureza, ela sabe que ela foi criada para expressar a beleza de Deus, para expressar a glória de Deus, para ser como uma pintura que manifesta o talento, a perícia e a inteligência de seu artista. Só que esta pintura tem sido estragada pelo pecado humano. E ela anseia, ela deseja, ela tem uma expectativa ardente do dia em que ela será restaurada. E aí, com toda a liberdade, ela vai expressar a glória de Deus. Ela vai cumprir o seu propósito de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Deus está dizendo que um dia isso vai acontecer. O profeta Isaías está anunciando que Deus fará isso acontecer. Que a terra, a natureza será restaurada. Haverá um mundo novo, resultado da manifestação da glória de Deus. Tudo aquilo que é seco, árido, feio hoje, um dia ganhará vida, ganhará exuberância, ganhará beleza. Isso ocorrerá quando Deus realizar plenamente a sua salvação. Então, o primeiro fato desta salvação plena de Deus é que haverá uma restauração da criação que manifestará a glória de Deus. O segundo fato é que esta salvação futura deve nos animar no presente. Esta salvação prometida que irá se realizar no futuro deve hoje trazer ânimo para nós. Os versos 3 e 4. Fortaleçam as mãos fracas e os joelhos vacilantes, firmai. Isaías então desafia que diante destas promessas de uma natureza restaurada, diante destas promessas da glória de Deus sendo manifestada, do seu esplendor sendo refletido aqui, que as mãos que agora estão fracas, estão sem força, não conseguem pegar e sustentar alguma coisa porque estão fragilizadas,
que os joelhos que agora tremem, vacilam, estão trôpegos, não se sentem seguros para continuar caminhando, que eles se firmem, que eles se fortaleçam, que eles olhem para o alvo, que eles olhem para o futuro, que eles não se prendam às situações tristes, áridas, desérticas do momento, mas que eles ergam os seus olhos para aquilo que está prometido, para aquilo que seguramente será realizado. E que a visão destas promessas, a certeza de que Deus irá realizá-las, possa servir como um fortificante, como um estimulante, para voltar a ter mãos firmes, para voltar a ter joelhos estáveis e continuar na caminhada. As promessas de Deus devem nos servir para isto. É interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 12, vai citar este versículo diante das pessoas para as quais ele escrevia. Aquelas pessoas estavam enfrentando uma onda de perseguição, aliás, uma segunda onda de perseguição. E alguns estavam frágeis, e alguns estavam inclusive abandonando a fé, voltando às suas antigas crenças. Alguns estavam até deixando de se congregar, não queriam mais se reunir com os irmãos. E o autor escreve animando-os, e um dos textos que ele cita é esse: fortaleçam as mãos frouxas, as mãos fracas, firmem os joelhos que estão vacilantes, pensem nas promessas de Deus, não levem em conta, não considerem apenas as aflições do presente, as dificuldades do agora, mas olhem para as promessas do futuro. E olhando para as promessas do futuro, que as mãos de vocês possam agarrar com firmeza essa esperança, possam se manter agarradas de modo firme nesta fé, nesta confiança, e não afrouxar e deixar ela escapar entre os dedos. Que os joelhos de vocês se mantenham firmes, caminhando firmemente para o alvo, e não comecem a vacilar e a tremer, e a querer se assentar e parar no meio do caminho. Não. Olhem para o alvo, olhem para a promessa, vejam aquilo que está prometido, observem aquilo que Deus prometeu fazer, e ânimo, coragem, caminhem para lá. E aí ele diz no verso 4, digam aos desalentados de coração. Esta expressão na minha versão desalentados é bem interessante, porque literalmente é acelerados de coração. Agora, quando é que o nosso coração fica acelerado? Tem várias situações. Ou quando nós estamos muito alegres, vibrando, aí o coração acelera. Ou quando nós estamos com medo. Que aí o coração acelera também, que é para você correr, né, do perigo, certo? Pegar o embalo e correr. A ideia é desse segundo exemplo aí, de um coração que se depara com o perigo, que se depara com uma situação assustadora, e aí ele acelera, para que a pessoa possa abandonar tudo e correr. Eles digam para essas pessoas, para esses que estão com o coração aí, acelerando, querendo abandonar, querendo fugir, querendo desertar, querendo deixar tudo de lado, digam para essas pessoas, sejam fortes, não tenham medo. As mesmas palavras que foram ditas a Josué, quando ele estava para assumir, ou melhor, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel para conduzi-los para a terra prometida. Várias vezes, Deus disse através de Moisés, o próprio Deus falou diretamente com ele, outras vezes através da liderança do povo, seja forte, não tenha medo. E agora está sendo dito aqui para aquele povo de Israel. Olha, a situação de hoje não é o que a gente gostaria. A situação de hoje é assustadora. A situação de hoje assombra. Agora o presente bota medo na gente.
E talvez o coração se acelere, bata mais rápido, queira sair pela boca, e a gente queira abandonar tudo e fugir, partir para uma outra fé, uma outra vida. Ele diz, não, acalme-se. As palavras de esperança não apenas fortalecem, como também acalmam. Respira fundo, acalma aí o coração. Diz para o coração voltar aos batimentos normais, para que você concentre sua energia em ser forte, em não ter medo. Por quê? E aí ele diz, eis o vosso Deus. É como ele diz, vejam o vosso Deus. Você fica olhando para o que te assusta, você fica olhando para aquilo que te causa pânico, você fica olhando para os perigos do presente, e cadê Deus? E por que não olha para Ele? Levante os seus olhos, olhe para Deus. Veja o que Ele vai fazer. Eis aí está o vosso Deus. E Ele vem. Ele vem. Ele vem trazer a retribuição. Ele vem trazer a sua vingança. Não se preocupe com as injustiças que está sofrendo. Não se preocupe com as ameaças que está sofrendo. Não se preocupe se o povo de Deus hoje é visto como um povo fragilizado, debilitado, sem forças para reagir diante das situações e problemas que ameaçam esse povo. Não, não se deixe abater por causa disto, não se deixe desanimar por causa disso, não se permita que suas mãos fraquejem, que seus joelhos vacilem. Não tenha medo, tenha coragem, seja forte, encontre força, acalme o seu coração, deixe o seu coração ficar calmo, olhe para o seu Deus, eis, aí está o vosso Deus. O nosso medo vem daquilo de quem nós, ou em quem nós fixamos o olhar. De quem nós concentramos nossa mente, onde nós colocamos o foco. Se você ficar colocando a mente no perigo, no susto, no assombro, você vai ficar com medo mesmo. Vai chegar à noite e não vai conseguir dormir. Vai ficar assustado, vai entrar em pânico. A sua mente vai absorver cada vez mais aquelas imagens de medo, aqueles sentimentos de pânico. Mas, se você olhar para o que pode lhe assustar, ou aliás, para o que pode lhe animar, o medo fica de lado. Essa, inclusive, é uma estratégia, né? Quando alguém, por exemplo, vai enfrentar uma situação de medo, né? Alguns têm medo de injeção, medo de vacina, né? E qual é uma técnica de quem vai aplicar? Se o cara está com medo, é para ele ficar olhando? O que as pessoas dizem? Não, olhe para lá, ó. Enquanto você olha para lá, aplica a injeção, você nem viu e pronto, passou, né? Você viu que não morreu por causa daquilo. Mas se você tem medo e você fica ali olhando e vendo, pode até desmaiar. A mesma coisa em tudo na vida. Se você se concentra no que te assusta, se você se concentra nos problemas, nos perigos, nos assombros do mundo, nas conversas das pessoas que tendem cada vez mais nos deixar temerosos, você vai ficar com medo mesmo. Você vai entrar em pânico. Vai chegar uma hora que talvez você não consiga nem se controlar de tanto medo. O medo vai ser maior do que sua determinação em enfrentar o problema. E quantas pessoas são vencidas com isso? Chega uma hora que elas não controlam mais o medo. É o medo que as controla. O medo que as paralisa. Não permite que elas enfrentem a vida. Ter medo, inclusive, faz parte da vida, né? Eu costumo dizer que se você está num carro em que a pessoa que está dirigindo diz, eu não tenho medo de nada, eu digo, na primeira oportunidade, saia desse carro, porque você está num carro onde quem está dirigindo não tem medo de nada, é para você ter medo no lugar dele, certo? O medo faz parte da vida.
E coragem não é não ter medo. Coragem é enfrentar o medo. Lembra de quando Deus chama Gideão? Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente. Agora eu acho que nenhum de nós, naquela situação, chamaria Gideão de homem valente. O homem estava malhando o trigo escondido, com medo dos amalequitas. Quando ele recebe uma ordem de botar abaixo o poste ídolo de Baal, ele vai de noite, com medo, da casa do seu pai, e pede não sei quantas evidências de Deus para saber que é isso mesmo. Mas ele era valente. Ele enfrentou o medo. Ele não deixou o medo amarrá-lo. Ele não deixou o medo paralisá-lo. Ele venceu o medo. Isso é coragem. Essa coragem nós encontramos olhando para Deus. Não é olhando para a gente, não é olhando para os nossos recursos, não é dizendo eu sou capaz, eu vou conseguir, não é esse negócio de ficar tendo esse tipo de pensamento positivo, eu sou capaz, eu vou conseguir, não. É olhando para Deus. É olhando para o futuro que Deus tem prometido. É olhando para o que Deus já fez, está fazendo e vai fazer. É sabendo, as coisas não vão continuar para sempre assim. Deus um dia vai fazer justiça. Deus um dia vai trazer a retribuição. Deus um dia vai fazer valer a justiça nesse mundo. Ele vem para executar a justiça e Ele vem para nos salvar. É esta esperança que nós devemos, é nessa esperança que nós devemos concentrar os nossos olhos, concentrar a nossa atenção. As coisas estão complicadas? Sim. As coisas estão difíceis? Sim. Há alguma perspectiva de melhora, pelo menos a curto prazo? Não. Mas e aí? Eu vou ficar desanimado, frustrado, para baixo, e é isso, e aquilo, e pode acontecer isso, e pode acontecer aquilo? Não também. Se eu creio em Deus, se eu creio na palavra de Deus, eu vou olhar para Ele. Eu vou obedecer o que Isaías está dizendo. Eis, vejam, aí está o vosso Deus. Veja o que Ele vai fazer. Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele prometeu que um dia Ele vem e vai botar ordem na casa. E vai fazer tudo como deve ser. E Ele vem para nos salvar. O medo que paralisa, o medo que se transforma em pânico, é um sinal de que a esperança foi perdida. É um sinal de que você está dizendo não tem mais jeito. É um sinal de que sua fé acabou. Ou que pelo menos ela está no lugar errado. Mas se sua fé, se seu olhar estão em Deus, se sua esperança está em Deus, você vai ser fortalecido. Essa esperança é como um biotônico Fontoura. Quantos aqui tomaram biotônico Fontoura? Só os mais jovens tomaram biotônico Fontoura, certo? Para fortalecer a pessoa, para animar a pessoa. Essa esperança, essa crença do que Deus vai fazer. É isso que deve nos animar. Não prenda os olhos no presente. Passe os olhos. Está assim, eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso tomar cuidado com aquilo outro. Mas a minha casa não é aqui. O meu lugar final não é aqui. O meu futuro não é aqui. Tudo isso está acontecendo e eu estou vendo. Mas eu estou vendo o meu Deus agindo. Eu estou vendo a promessa do meu Deus, de que Ele virá. E Ele vai colocar a casa em ordem. E Ele vai trazer a minha salvação. A salvação final de Deus vai restaurar todas as coisas, restaurar a natureza e manifestar a sua glória. Mas esta salvação também deve nos animar e nos fortalecer
para continuarmos firmes em nossa fé, caminhando com Deus. Mas o terceiro fato é que esta salvação curará a criação dos resultados do pecado. Primeiro, os resultados do pecado nas pessoas. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Toda deficiência e doença que experimentamos hoje é resultado do pecado. Não necessariamente de um pecado direto daquela pessoa, como Jesus deixou claro na resposta que deu aos seus discípulos, quando se depararam com um cego de nascença, e eles indagaram: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz: nem uma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então, quando nós falamos que toda deficiência e doença é resultado do pecado, não estamos necessariamente dizendo que é um resultado direto do pecado daquela pessoa ou dos pecados daquela pessoa, mas que é resultado da situação pecaminosa em que a gente vive. É resultado do pecado da humanidade como um todo. Se a humanidade não tivesse pecado, não haveria doença, não haveria deficiência. Todos nós seríamos fortes e saudáveis. Mas houve o pecado. E o pecado destrói. O pecado corrompe. O pecado degenera, inclusive fisicamente. Então, por isso nós temos deficiências. Por isso nós vamos perdendo as forças com o passar dos anos. Por isso precisamos de óculos, de tratamento dentário, precisamos de remédios e precisamos de tantas outras coisas. Mas um dia não vai ter nenhum destes problemas. Os que são cegos voltarão a ver. Não vai ter ninguém com problema de vista. Os que são surdos voltarão a ouvir. Os que têm dificuldade de andar, os coxos, os aleijados, vão poder saltar, pular, sem nenhum impedimento. E aqueles que têm a língua presa e não podem cantar, não podem falar, poderão falar. Isaías usa estas 4 deficiências como um exemplo de que um dia não vai ter mais deficiências e doenças com a humanidade. O Senhor Jesus Cristo vai citar esse texto aqui, registrado lá em Mateus 11:5 e Lucas 7:22, quando indagado pelos discípulos de João Batista se ele era mesmo o Messias. Aí Jesus responde com esse texto. Ele está indicando: comigo isso já começou. No meu ministério isso já começou. Ainda não está concluído. Ainda não está em sua plenitude. Inclusive as curas que Jesus realizou de cegos, de aleijados, de surdos, mudos, tinham como papel principal sinalizar, mostrar que ele estava cumprindo estas profecias. Mas era apenas o princípio. Eram apenas as primícias. Vivemos então, desde a vinda de Jesus, num período de espera, quando ele voltar e concretizar tudo isso. E aí sim, no meio do seu povo, não vai ter nenhuma doença, nenhuma deficiência. Mas também a anulação dos efeitos do pecado na natureza. Diz que águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O que é deserto, areia quente, vai se tornar um manancial de água. A areia esbraseada se transformará em lago. E a terra sedenta, isso é, a terra seca, vai ser um manancial de água. No lugar onde os chacais, aqueles animais que eu mencionei hoje pela manhã, da família dos caninos, mais violentos e devoradores, que muitas vezes viviam em bandos nos lugares desertos, onde eles habitavam, vai voltar a crescer a erva com canas e juncos.
E aqui você percebe o efeito contrário do que foi narrado, ou o contrário, melhor dizendo, do que foi narrado no capítulo 34. No capítulo 34 foi dito que a terra fértil ficaria deserta, que o lugar habitado seria assolado, que os animais, inclusive os chacais, habitariam nos locais onde antes pessoas habitavam, que o lugar onde havia ribeiros seriam cheios de piche, pegariam fogo, que a terra, então, que antes era fértil, ficaria tão calorenta como enxofre. Isso é no juízo de Deus. Agora, na salvação de Deus, o lugar que é deserto se torna um manancial de águas, as águas arrebentando no deserto, ribeiros nascendo na região seca. A areia, que é bem quente, vai se transformar num lago, e a terra sedenta em mananciais. E o local onde estavam os animais que assustavam os homens, vai voltar a ser um pasto, onde cresce a grama com canas e juncos, e onde as pessoas poderão voltar a apacentar os seus animais. A salvação vai fazer isso, vai anular os efeitos do pecado. Quando Deus trouxer a sua salvação em termos plenos, então a natureza será restaurada e isso manifestará a sua glória. Esta salvação deve nos animar, deve nos fortalecer. E essa salvação anulará os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado na minha vida, na sua vida. Os efeitos do pecado na saúde das pessoas. E os efeitos do pecado na natureza. Mas o quarto e último fato é que esta salvação banirá para sempre a presença do pecado. Não apenas os seus efeitos, mas a própria presença do pecado. É dito, e haverá uma estrada, um caminho, que será chamado caminho santo. O imundo não vai passar por esse caminho. Ele vai ser um caminho apenas para o povo de Deus. E quem caminhar nele não vai errar, mesmo que seja tolo, mesmo que seja estulto. Haverá um caminho santo. Um caminho para pessoas transformadas. Um caminho que será chamado exatamente de caminho santo, porque aquilo que é impuro, aquilo que é pecaminoso, não vai andar por ele. Será um caminho exclusivo para o povo de Deus, somente para o povo de Deus, para o povo resgatado. E mesmo aquela pessoa mais imatura, sem muito senso, mas se ela estiver no caminho, não vai ter como ela errar. É só se manter no caminho. Que mesmo ela não tendo muita sabedoria, não tendo muito senso, mesmo assim ela não vai errar. Porque será o caminho santo e o caminho sábio. Haverá isso no futuro. E agora Isaías nos diz quais são os eles, de quem ele se referia lá no início. É esse povo, o povo de Deus, o povo resgatado, o povo redimido. Deus está preparando um caminho para este povo, um caminho santo, um caminho onde o mal não se fará presente, um caminho onde não haverá erros, onde a pessoa não errará, onde suas decisões e escolhas serão sempre acertadas, onde ela vai sempre agir do modo que é para ser feito, sempre vai agir corretamente. Um dia, o mundo vai ser assim. Um dia, você não terá dúvida sobre é certo ou não é certo fazer isso. Um dia, nós não teremos mais a presença do pecado, nem em nós e nem conosco. O pecado será banido. A falta de sabedoria será uma coisa do passado. A impureza na vida terá ficado para sempre para trás. Haverá um caminho santo e um caminho sábio, mas também um caminho de paz.
Ali não haverá leão. O animal feroz nem passará, nem se achará nele. A ideia é que não haverá perigos. Será um caminho seguro. Um caminho garantido. Um caminho sem ameaças. Nesta vida, nós sempre caminhamos com ameaças. Sempre com certos assombros. Sempre com certos medos. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Podemos adoecer. Alguém que nós amamos pode morrer. Podemos perder o emprego. Podemos ser atacados por alguém inimigo ou mesmo por quem não é inimigo. Estamos sujeitos a tantas coisas que, se a gente for pensar, a gente enlouquece de tantas coisas às quais nós estamos sujeitos e nem percebemos. Se nos fosse dado a capacidade de olhar para a nossa vida e ver o tanto de vezes que a gente já foi impedido de ocorrer um desastre maior e a gente nem percebeu, né? Quantas vezes mesmo dirigindo, você passou por um lugar e nem percebeu, e alguém que vinha atrás que você teve que dar uma freada que você nem notou, ou vinha na rua transversal e parou e você nem percebeu, foi embora e você foi livre. Isso mostra que estamos a todo momento expostos a perigos. Perigos que nem nós estamos conscientes e nem percebemos. Mas um dia haverá um caminho seguro. Haverá um caminho de paz. Haverá um caminho sem perigos. Na época que Isaías escreveu, as estradas, além dos assaltos e violências promovidos pelos humanos, havia dos animais ferozes, leão e outros animais ferozes. Você fazer uma viagem, empreender uma viagem, você estava se arriscando a isto. Mas ele diz, um dia vai ter um caminho onde isso não vai acontecer. E aí ele repete, nesse caminho, os remidos, os salvos, os comprados pelo Senhor, aquele que o Senhor adquiriu, como diz o livro de Apocalipse, através da morte do seu Filho Jesus. Aquele que o Senhor Jesus comprou, aqueles que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, o que ele resgatou com a sua própria vida, que ele estendeu a sua mão e os tirou do domínio do pecado e os tirou da perdição, pagando como preço sua própria vida. Estes são os redimidos do Senhor, os salvos do Senhor, os resgatados. Serão estes que andarão por esse caminho. Serão estes que verão o deserto florescer, que verão a terra ressequida cantar de alegria, que verão os lugares inférteis florescerem como Líbano, como Carmelo e como Sarão. São esses que andarão por esse caminho santo, sábio e seguro, mas também um caminho de alegria. Os resgatados do Senhor voltarão e virão para Sião com cânticos de júbilo. E aqui ele se refere ao povo de Judá. E Isaías aqui já antecipa o que ele vai dizer mais na frente. Que aquele povo que estava sendo, aquela geração que estava sendo salva da ameaça assíria. Os seus descendentes enfrentariam uma outra ameaça, a da Babilônia. E dessa eles não seriam salvos. Eles seriam levados para o exílio pela Babilônia. Mas um dia voltariam para Jerusalém. Mas esse retorno deles para Jerusalém era um tipo, um símbolo de um outro retorno. De um retorno maior, de um retorno futuro. De um retorno para a salvação eterna. De um retorno para a Sião eterna. Isaías, aqui e mais na frente, vai fazer isso também. Ele olha para o passado, para um distante imediato, para um futuro mais imediato, para expressar o futuro escatológico. O passado foi o Êxodo, quando o povo saiu resgatado, liberto do Egito e caminhou no deserto. E água brotou do deserto, não foi?
A água brotou da rocha. Deus fez a água sair da rocha para alimentar aquele povo no deserto. Então Isaías é como se está dizendo, aquilo que aconteceu lá era um símbolo, um sinal de algo que vai acontecer lá no futuro. E agora, um pouco mais próximo, daqui a 100, 150 anos em relação a Isaías, vocês vão experimentar um outro símbolo, um outro tipo, mas que aponta para o futuro escatológico, quando os resgatados do Senhor habitarão cheio de júbilos. Uma alegria eterna coroará a sua cabeça. Como peregrinos voltando para a terra, para a sua terra, uma terra renovada. E carregando como bagagem na cabeça a alegria, o júbilo. Essa é a única bagagem deles. A alegria, o júbilo, o cântico, a vibração. Gozo e alegria alcançarão estas pessoas. Elas desfrutarão isso. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Choro nunca mais. Aqui sim, cabe o final e serão felizes para sempre. É só numa história com Deus, com a salvação de Deus, é que essa frase cabe. E serão felizes para sempre. Sem Deus, por mais esforço, por mais boa vontade que você tenha, por mais determinado ou determinada que você esteja a ser feliz, você não terá uma felicidade duradoura. O choro e o gemido se farão presentes. Sem Deus, você não terá um caminho seguro. Sem Deus, você não terá um caminho sábio e santo. Não. Sem Deus, você experimentará apenas alegrias temporais. Você terá apenas momentos felizes. E até nesses momentos felizes, vai parar aquela sombra. E quando isso passar, eu voltarei a ser triste. E quando esse entusiasmo acabar, eu voltarei a ser triste. Eu estou feliz porque tenho alguém. Mas aí na mesma hora vem o medo. E se essa pessoa morrer? E se essa pessoa me abandonar? A felicidade vai com ela. Porque a minha felicidade é ela. Eu sou feliz porque tenho esse emprego. E na mesma hora, bate a dúvida. E se me mandarem embora desse emprego? E se eu falhar no cumprir as minhas missões aqui? E se me demitirem? E se a fábrica falir? E se isso ou aquilo? Nesse momento é demonstrado como sua felicidade é fugidia. Como sua felicidade é frágil. Eu sou feliz porque tenho saúde. Aí na mesma hora vem, sim. E se o vírus te pegar? E se descobrirem um câncer? E se acontecer um acidente e você ficar aleijado? Pronto. A nossa felicidade hoje é essa. É uma felicidade sempre ameaçada. É uma felicidade que sempre tem um C. E algumas vezes um C bem grande. Mas naquele dia não. Para os resgatados do Senhor, cabe muito bem. E serão felizes para sempre. Para os resgatados do Senhor, haverá sim felicidade sem fim. Quando Deus trouxer a este mundo a plenitude de sua salvação, a natureza será restaurada e a glória de Deus manifestada. Os efeitos do pecado serão banidos, tanto os efeitos em nossa vida como os efeitos no ambiente. E aí haverá um caminho seguro, santo,
um caminho alegre, um caminho de paz, um caminho sábio, porque o próprio pecado será banido. E é esta esperança que deve nos animar. E é esta esperança que deve fortalecer nossas mãos. É esta esperança que deve firmar nossos passos. É esta esperança que deve nos dar coragem para continuar caminhando. Somos felizes hoje, com base em uma esperança. Mas um dia seremos felizes com a realidade se fazendo presente. Com Deus conosco, transformando nossa vida e nossas situações. Amém.